Olá, bem-vindo ao Simples Assim Psicologia. E hoje vamos para o quarto episódio da série Gaslighting. O que fazer com irmãos e filhos gaslighters e em reuniões de família e aquele amigo da onça? Bem, os gaslighters, né, eles não são capazes de apreciar um presente. Sabe quando você dá um presente e eles não são capazes de apreciar? Na verdade, eles são grandes simuladores, né? Então, eles não dão valor realmente. A coisa nunca está boa. Você se vê assim, entre a cruz e a espada, literalmente. Isso nós já falamos, né? Se você faz, não era para ter feito. E se você não fez, era para você ter feito e nunca está bom. Lembra que a gente já viu isso? Então, eles nunca estão satisfeitos, de uma certa forma, com aquilo que você faz ou aquilo que você dá. E isso você vai notar em relação a todos os gaslighters, né? Em quaisquer posições e funções que eles estejam. Agora, quando a gente fala de parentes, né? E quando esses parentes são irmãos, né? Como que você age? E os filhos, né? Porque os filhos também podem ser e podem apresentar comportamentos gaslighters. E como você vai agir em reuniões de família? E o amigo da onça? Então, hoje nós vamos fechar esse entendimento para no último episódio, na semana que vem, a gente então falar como que você pode reconhecer o gaslighter em você mesmo. Que inclusive foi um comentário, uma pergunta de um dos nossos seguidores. Tá bom? Bem-vindos ao Simples Assim. Nós estamos continuando com a nossa série Gaslighting. E eu peço para vocês que vocês possam estar sempre deixando comentários. E se você está gostando, curta e compartilhe. Bem, vamos falar então primeiro dos irmãos, tá? Os irmãos gaslighters, né? Quando existem irmãos, entre irmãos, um que é gaslighter, eles brigam e competem. São aqueles que gostam de ser o centro das atenções. Porque os gaslighters, na verdade, eles amam ser o centro das atenções, e isso independe da estrutura de personalidade deles, né? Obviamente que quando a gente fala da personalidade narcisista, isso é óbvio, pelo próprio nome, ou mesmo da personalidade antissocial, que também tem como fundo o narcisismo como base, né? Quando você pensa assim num borderline, e a gente ainda vai falar sobre o border, a personalidade border, né? Eu vou falar dela ainda, se não hoje, dependendo do tamanho do vídeo, no último episódio, a gente tem também uma estrutura narcísica de personalidade. E a personalidade histriônica? A personalidade histriônica, ela não é necessariamente uma personalidade com essa estrutura narcisista, mas como ela é histriônica, que é histérica, ela quer chamar atenção para ela também. Então, todos nós, na verdade, nós temos um narcisismo, né? Um quanto de narcisismo. A gente gosta de uma certa maneira, de aparecer. Até quem fala, eu não quero aparecer, eu sou de bastidor, eu não quero chamar atenção, já está querendo chamar atenção de uma certa maneira dessa forma, né? Então, a gente tem um quanto maior ou menor de narcisismo. Só que tem aquela, quando a gente fala de estrutura de personalidade, é a personalidade mesmo, é a base de personalidade. Então, quando a gente fala transtorno de personalidade narcisista, é o transtorno de personalidade narcisista. O antissocial, a personalidade antissocial, que é o psicopata, o perverso, né, o sociopata, ele é narcisista mesmo. É uma pessoa narcísica. Ele é o centro. Ele não consegue ter empatia, desenvolver e ver o outro como uma outra, né, como alguém que tem sentimentos além dele, que tem necessidades. Ele é egocentrado, né, o tempo inteiro ou na maior parte do tempo. Ou quando ele olha o outro, ele olha como objeto, né, e não como sujeito, ele olha como objeto de interesse para manipular e para jogar. Então, os gaslighters, eles amam as pessoas, eles querem que as pessoas disputem entre si, né,
para impressioná-los, né? Então, ele gosta de botar lenha na fogueira entre as pessoas, desde que ele seja o centro das atenções, né? Quem faz melhor por ele, né? Então, assim, quem ele gosta mais, né? Então, assim, entre os irmãos, por exemplo, existe essa competição, essa competitividade pelo olhar da mãe e do pai. Quem é o melhor, quem está na frente, porque ele quer ser o mais top, o mais amado, o melhor aluno. E se ele não consegue chamar atenção pelo melhor, ele vai chamar atenção pelo pior, porque ele precisa chamar atenção. Irmãos podem vir a sofrer as consequências de pais gaslighters, né? E muitas vezes a gente vai depois abrir um parênteses no último episódio, vai dizer como que isso ocorre. Muitas vezes os irmãos que são filhos de pais gaslighters, eles aprendem o comportamento gaslighter, mas eles próprios não são gaslighters, né? Então, eles ficam meio que contaminados, se identificando com o comportamento dos pais e aprendem esse tipo de comportamento, mas eles mesmos não são. Então, existe a possibilidade de haver uma repetição de comportamento, mas sem que eles sejam gaslighters. E aí, isso é importante também de observar, porque às vezes você fala assim, meu filho é um gaslighter, ou meu irmão é um gaslighter, e na verdade, ele simplesmente aprendeu um padrão do pai ou da mãe, e ele está reproduzindo esse padrão, né? É muito comum que ocorra, né, com parentes diretos, como pais, filhos, irmãos, né, ocorram problemas judiciais, ou maridos, né, ex-maridos, companheiros, e esses problemas judiciais precisarem de mediadores e terem que ser resolvidos na justiça mesmo, né? Esses mediadores, então, públicos, ou defensores, né? Ou pagos advogados, porque eles precisam ser neutros e precisam de fazer intermediação. Veja bem, é importante que você não fique com pena ou se sinta mal, né? Não se sinta uma pessoa má, porque, inclusive, eles são mestres em deixar você se sentir mal, mestres mesmo, tá? Em deixar você se sentir pequena, má, né? Culpada. Tenha absoluta certeza de que ele ou ela, né? Não se sente assim por você. Não se sente. Eles não têm isso, tá? Mais uma vez aqui, é importante ressaltar, antes de eu entrar nos filhos, tem pessoas que nascem com uma índole ruim, né? Nós já falamos, nós reiteramos, tá? A questão do cérebro. O cérebro, por exemplo, do psicopata, ele é anatomofisiologicamente diferente, então existem diferenças anatômicas entre os cérebros. A culpa, ela não é sua. Inclusive, isso é muito importante quando você verificar, né, observar que o seu filho ele está se comportando como um gaslighter, tá? Não é tranquilo, é difícil, né? Mas pensa sobre isso. Bem, vamos então entrar na questão dos filhos, que é um tópico importante que mexe muito. Às vezes, o seu filho ou a sua filha manifesta comportamentos gaslight, mesmo na ausência de um genitor gaslighter. Então, você se dá conta que nem você, nem o seu marido, ou nem você, nem a sua esposa, ou o genitor, a genitora, né? O pai, a mãe da criança, do filho, do adolescente, ou do adulto, filho, não tem nada de gaslighter. Não é, mas o seu filho ou a sua filha é um gaslighter. Cara, tá realmente se comportando como um gaslighter. Estou identificando, estou conseguindo, a partir dessa série, identificar que o meu filho, a minha filha é um gaslighter. Isso é um martírio, né? Causa muito sofrimento. Né? Porque esse filho ou essa filha, quando você identifica isso, você vai se dar conta que esse filho ou essa filha não vai se tornar a pessoa, o ser humano que você gostaria que fosse. Não dá, não vai. Isso daí
nós ligamos muito à estrutura subjacente de personalidade. E isso responde até à questão da pergunta que foi feita no vídeo anterior de uma seguidora, né? É possível uma pessoa gaslighter identificar nela mesma, né, que eu vou dar até o fechamento no último episódio, nela mesma o comportamento gaslighter depende da estrutura de personalidade e do grau de conscientização e autorresponsabilidade que a pessoa tem. Vamos ver, um narcisista, ele consegue identificar nele questões ou um antissocial, né? Ele tem condições de auto-identificar problemas e questões nele mesmo? Ele busca ajuda? Ele acha que tem situações que ele próprio causa? Vou deixar para vocês pensarem e refletir. Sim ou não? Nesse caso, ele teria condições de, por exemplo, estar assistindo essa série e, tipo, cair a ficha? Sim ou não? Agora, uma personalidade histriônica, que é um outro tipo de configuração, pode, tipo, caramba, de repente isso pode ser que seja eu? Eu tenho feito esse tipo de comportamento? Eu tenho tido atuações dessa forma? Eu tenho sido dramática? Eu tenho me feito de vítima? E até mesmo um border, que o border é um limítrofe. Dentro da psicopatologia, é um estado limítrofe entre a neurose e a psicose. Não é a perversão. Um limítrofe entre o neurótico e o psicótico. Pode estar em tratamento, pode estar buscando um grau de melhora, de conscientização. Ele pode ter essa sacada? Pode se auto-questionar? Pode refletir? Gente, eu tenho um comportamento manipulador, eu faço isso, caraca, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sido demais? Então, essa pessoa, esse filho, essa filha, voltando para a questão dos filhos, é muito, muito difícil para os pais lidar com isso e ver a ficha cair, quando se dá conta que o seu filho apresenta comportamentos gaslighters sem identificar no próprio pai e na mãe, sem identificar que os pais tenham esse comportamento. Mas não caia na cilada, como pai ou mãe, ou armadilha de pensar o que eu fiz de errado para isso. Tá? O que eu posso estar fazendo de errado, o que eu fiz de errado, a culpa é minha. De novo, aquilo que eu falei. E se permita sentir raiva. Raiva mesmo do filho, do comportamento do filho. A culpa, ela não é sua. Todos nós, e agora eu vou falar uma coisa muito importante para reflexão no geral, todos nós temos livre arbítrio para escolhermos o nosso destino. Nós não podemos transformar o outro, mas somente a nós mesmos. Então, nosso dever é ajudar o outro. Sim, a gente pode ajudar o outro, se e quando ele quiser ser ajudado. Mas a gente precisa respeitar os nossos limites, nos preservando como ser humano, preservando a nossa saúde, o nosso autocuidado, o nosso bem-estar e o nosso amor próprio. Então, não aceite comprar para você aquilo que não é teu, aquilo que não lhe cabe, que não lhe pertence. Quando eu falo comprar, é receber algo que não é seu, é comprar do outro. Aquilo é do outro, não é teu. É aquele negócio de você dividir. O que é meu, o que é do outro é do outro. Então, você comprar dívidas, comprar cargas, comprar culpas, responsabilidades, cair em jogos, em manipulações, aceitar desculpas, distorções, mentiras, enganações, distrações, vitimizações, inversões. Isso não é aceitável e não é aceitável de ninguém. Inclusive, não é aceitável de pessoas que você ama ou que você seria capaz de fazer qualquer coisa, até do seu filho ou da sua filha. Então, se você acha que na vida adulta você ainda é responsável pelo seu filho, procure ajuda. Você precisa procurar ajuda psicológica, tá? Porque na vida adulta, ele é responsável pelas atitudes dele. No caso de você ter filhos gaslighters, cuidado, muito cuidado, porque o filho gaslighter, ele não vai poupar esforços para enganar e trapacear
os outros filhos, os outros irmãos. Então, se você está observando que um dos seus filhos é gaslighter, você tem que tomar conta dos outros filhos, porque eventualmente os irmãos, eles estão out na situação, entende? E aí você precisa, como mãe, como pai, cuidador, sim, tomar conta dos outros, porque os gaslighters, eles são astutos, eles são sorrateiros, eles são maliciosos, eles tramam, eles articulam situações. Tá? Então, eles fazem de tudo, eles usam diversas artimanhas, tá? Para eles conseguirem, eles obterem o que eles querem. E não se iluda que, porque meu filho não vai fazer, porque o irmão não vai fazer isso com o irmão, vai. Ele vai fazer isso com quem quer que seja, em benefício próprio, inclusive questões financeiras, testamentárias, etc. Agora, e o que fazer caso seu filho ainda seja menor de idade? Não acredito. Um menor de idade, né, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, pode ser um gaslighter? Pode, gente. Isso daí eu falo que é personalidade, estrutura de personalidade. Então, ele pode começar já a apresentar esse estilo de padrão de comportamento. Veja bem, a gente não diagnostica transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Porém, já começa a identificar padrões de comportamento que são indícios desses transtornos de personalidade, que aí sim um profissional de saúde mental, a partir desses indícios, ele já vai elaborando uma estratégia de tratamento, né, com essa criança, com esse pré-adolescente, com esse adolescente, e é importante a orientação aos pais, simultaneamente, ou que esses pais façam terapia. É muito importante isso. Ele vai ter que fazer terapia, querendo ou não. Dependendo da personalidade, obviamente, ele não vai querer. Mas quem decide é você, porque ele é menor. E você também precisa de terapia, porque você precisa saber o que você tem que fazer para lidar com ele. O método liberal de educar crianças já está comprovado que não funciona. O que é método liberal? Veja bem, é aquele método que não utiliza regras, rotina, limites, estrutura. É sempre importante contorno, limite, regra, estrutura. Isso é fundamental para a saúde mental, né, do ser humano em geral, independentemente da idade. Toda creche ela já tem uma estrutura de horários, de rotina, e isso é a base que é necessária, porque o contorno emocional de toda e qualquer criança, em termos de prevenção na saúde mental, ela é estruturada a partir de rotinas, a partir de regras, a partir da imposição de limites. Isso pode ser que tenha acontecido uma falta na educação do seu filho ou filha. Porém, não se culpe, não se torture, não se martirize, caso isso tenha acontecido. Tá? Eu deixo como referência um livro que eu gosto bastante, apesar de ser um livro antigo, e existem vários outros, né? Mas que servem também de indicação e que servem como, vamos dizer assim, como norte, né? Como um guia para ajudar, né? Na educação dos filhos, que é Quem Ama Educa, de Samitiba. As crianças, elas pedem limite, as crianças e os adolescentes, né? Pedem esse contorno. Elas necessitam dessas regras e dessa estruturação de rotina, e elas pedem isso através dos comportamentos. Isso é muito interessante de observar. Elas, desde cedo, elas já sabem o que elas conseguem com quem na família. Você já deve ter percebido isso, né? Bem, por fim, para nós terminarmos aqui esse episódio da série, assuma você mesmo a sua autonomia. Tá? Então, o que fazer, né, com parentes ou amigos gaslighters, né? Sabe aquelas reuniõezinhas, as reuniões sociais, as reuniões com familiares,
reuniões, churrasquinhos, ou reuniões de família mesmo, né? Até em datas comemorativas, o quanto vale a pena você se envolver, o quanto te desgasta emocionalmente, o quanto isso faz bem para você. Você tem se sentido uma pessoa feliz, realizada, está se sentindo pleno, né? Plena, de estar participando de alguns eventos? Até mesmo reunião de trabalho no final do ano. Ó, no final de ano está chegando aí. Pensa, repensa. O quanto vale a pena para você ficar participando desse tipo de reunião, ou então se preserva. Faz o que é necessário para você manter a sua saúde física, psíquica, emocional, mental e espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso bem-estar. A sua saúde, a sua paz, o seu bem-estar estão em primeiro lugar. Agora, também preste atenção para que isso não seja uma justificativa, uma desculpa para o isolamento social. Então, você pode utilizar uma técnica que eu acho muito interessante para tomada de decisões, que é sempre muito boa essa técnica, que é você escrever numa lista prós e contra de você participar de um evento na tua família, onde você sabe que determinadas pessoas ou aquela pessoa vai estar presente. Prós e contras de você participar de um churrasco com amigos, que você sabe que determinada pessoa, aquela pessoa vai estar presente. Prós e contras de você participar de uma festinha, né, com colegas de trabalho, né, que você sabe que aquela pessoa vai estar presente. Isso é uma situação. A outra situação, que eu também te sugiro, é que você possa refletir no sentido de o quanto que você mesmo está projetando questões suas nessas pessoas e até que ponto você também não pode desenvolver recursos internos para aprender a lidar com elas. Porque se você não precisa conviver com elas diariamente, por que não você aprender ferramentas e técnicas para você poder lidar com essas pessoas naquele curto espaço de tempo? Porque essas reuniões, elas não são prolongadas. E elas não são reuniões que você precisa conviver sempre. São reuniões eventuais. Você precisa aprender, de repente, a poder circular, porque vira e mexe, pessoas, gaslighters ou não, elas são desagradáveis. Você vai se deparar com pessoas que são frustradas, com pessoas que são negativas, com pessoas invejosas, com pessoas que têm problemas, porque nós todos somos humanos. E como é que você vai, então, fazer com relação a isso? Muitas vezes você precisa olhar para você mesmo e encontrar dentro de você, né, potencialidades para você ser capaz de sair de situações, como a gente chama assim no salto, de resolver situações sabendo que, de repente, o que te incomoda numa pessoa é um aspecto seu que está na sua sombra, ou seja, que você não consegue enxergar. E que é importante que você integre a sua personalidade. E aí, sim, nós temos a questão da importância do processo de autoconscientização, de autorresponsabilidade, e o processo terapêutico é uma ajuda muito grande para essa tomada de consciência, ok? Ainda assim, finalizando, existem umas características básicas daquele chamado amigo da onça, né? Ele é aquele que fofoca, que faz intriga, que não quer realmente um amigo, ele se faz amigo, mas ele não está mesmo procurando amizade, ele tem falta de apego, ele não empatiza, lembra aquela empatia cognitiva? Então, ele não empatiza de fato, ele é superficial nos relacionamentos, existe uma falta de autenticidade. Então, algumas dicas para como você pode lidar com essa pessoa, né, caso você não consiga excluir ela do seu círculo de amizades, ou caso os outros não percebam ela conforme você percebe. Evite dar ou pedir coisas emprestadas a ela, né? Não deixe esse amigo, essa amiga, cuidando dos seus filhos, dos seus netos, né, ou dos seus animais, enfim, de bens, de pessoas,
de animais, de quem você tem muito amor, que tem valor para você. Fique o mais longe possível, evite contato ou encontre mecanismos de lidar. Então, como é que você pode encontrar esses mecanismos de lidar? Mecanismos bons de lidar com gaslighter, no geral, não apenas os amigos da onça, você pode deixá-los entediados ou no vácuo, no vazio, aquela cara de paisagem. Pode se fazer de rogado. Tipo assim, é mesmo, tinha pensado nisso. Se fazer de desentendido, ele te cutuca e fala, não entendi. Ou então você pode declarar o óbvio. Declarar o óbvio mesmo. É aquela coisa assim que ninguém espera e você fala a verdade, porque ele vai tentar te constranger, ele vai tentar te humilhar, te envergonhar e você declara o óbvio. Foi isso mesmo que eu disse. Eu falei isso mesmo. Tipo, na hora da intriga, da fofoca, não sei mais o que é, fulano, eu falei mesmo isso de você, porque eu fiquei muito chateado contigo. Que bom que você, nossa, que bom que você está levantando mesmo esse assunto, porque eu não estava com coragem de falar, e agora que está fulano aqui, poxa, meu amigo, está colocando isso às claras, está me ajudando e me facilitando a dizer uma coisa que eu não tinha coragem. Acabou com ele. Então, assim, a chance que você vai tendo de minar um pouco, né, esse gaslighter, a chance que você tem de minar em relação a você. Sabe aquele negócio das pessoas que zoam com as outras e, e, e o outro fica chateado porque ele se sente zoado? Continua zoando. Mas se você se zoa, não tem graça. Se você cai na zoação e na pilha, não tem graça, então param de zoar. É mais ou menos isso. Bem, encerramos então por aqui o vídeo de hoje. O quarto episódio da série Gaslighting. Eu espero que você tenha gostado dessas informações e que vá aprendendo cada vez mais a reconhecer e a lidar, né, com os gaslighters. Semana que vem a gente vai encerrar a série Gaslighting, falando sobre a personalidade borderline, que a gente ainda não falou, né, para fechar os principais tipos de personalidade, né? Que o comportamento gaslighting pode se manifestar, através do qual, né, pode se manifestar. E vamos também falar sobre como é possível identificar, né, alguns comportamentos gaslighting em você, caso você esteja percebendo ao longo da série que você também está replicando e está reproduzindo esse tipo de comportamento, que pode ser feito, e as principais abordagens terapêuticas para lidar com gaslighter, tá bom? Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, que é muito importante. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. E se esse assunto, se esse tema mexeu com você, te toca de alguma forma, tem a ver com a história da sua vida, com momentos significativos, desafios ou possibilidades, e você está disposto a se transformar, a dar outra forma, a transmutar, né, as suas ações, colocar ações em práticas, a fim de transformar formas de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu te convido a dar uma olhadinha no meu site, a me conhecer um pouco mais. Está na descrição desse vídeo. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Gratidão.